Estou de volta com vocês para darmos continuidade ao nosso projeto de fazermos juntos o tapete Aurora com o método multicromia. Nós já estamos utilizando duas cores e agora nós vamos iniciar o uso da terceira cor. Aqui nós fechamos a carreira com ponto baixíssimo. Deixa eu voltar aqui, só para fazer de novo com vocês. Eu fiz as 3 correntes. A carreira foi iniciada aqui com um ponto baixo que eu fiz ainda com o uso do cordão preto. Mas ele não vai interferir por conta disso, tá? Então, nós vamos introduzir aqui na alça do ponto baixo e fazermos um ponto baixíssimo para finalizar a nossa carreira. Essa alça, nós vamos deixar ela aguardando um pouquinho, porque eu vou finalizar o uso dela agora. Nós vamos estar trabalhando com o cordão juta, confirmo, a ponta está selada. Eu sempre reforço a necessidade de deixar uma boa quantidade do cordão aguardando. Eu vou introduzir a agulha por trás, aqui nesse ponto que está feito com a linha bege. E vou levar a minha laçada lá para trás. Pronto, já ocultamos o cordão preto. E essa laçada vai ficar aqui um pouquinho. Nós vamos iniciar a próxima carreira. Vou introduzir a agulha no mesmo ponto que eu estou com a laçada do bege, vou buscar a laçada da cor juta. Lembra do que eu disse nas outras vezes? Aí a gente introduz a agulha no bege também. Ficamos na agulha com a laçada do juta, pegamos a laçada do bege que a gente estava trabalhando, busco a cor juta, que é a que eu vou trabalhar, e finalizo fazendo uma correntinha. Aí, aqui, a gente dá uma puxadinha no bege para ele ficar bem apertado. Aqui é o que nós vamos estar ocultando da cor palha. E agora, nós vamos dar início já contando essa correntinha como sendo a primeira, e vamos estar fazendo já a segunda. Aqui nesse espaço de correntinhas, do lado de cá da pipoca, nós vamos fazer um ponto meio alto, que nesse primeiro processo ele vai ser representado por 2 correntes. Aí, agora, nós vamos fazer um ponto alto, um segundo ponto alto. Agora, você tá vendo que eu tô conduzindo o cordão aqui junto com as correntes, né? Então, serão 4 pontos deste lado das correntes. Agora, nós vamos fazer um ponto alto alongado. Então, é uma laçada na agulha, busca a outra laçada, e a diferença é que agora nós vamos soltar apenas uma laçada. Solta uma laçada, agora solta 2 e depois finaliza. Então, no ponto alto alongado, a primeira laçada não são 2 que a gente solta, é uma só. Lembra que eu comentei que a gente ia trabalhar dentro da pipoca? Agora, com 2 laçadas na agulha, porque nós vamos estar fazendo ponto alto duplo,
nós vamos inserir a agulha aqui dentro da pipoca, busca a laçada, a gente solta 2 laçadas, busca o cordão, solta novamente 2 laçadas e finaliza com as últimas 2 laçadas. Deixa eu soltar o fio. Fazemos 2 correntes, vamos introduzir a agulha aqui, busca o cordão, um ponto baixo e fizemos um picô. Novamente, 2 laçadas na agulha, em aqui dentro da pipoca e vamos fazer o nosso segundo ponto alto duplo. Agora, nas correntes deste outro lado da pipoca, nós vamos fazer o mesmo que fizemos aqui. Vamos iniciar com o ponto alto alongado. O início, a gente solta só uma laçada, depois soltamos 2 e depois 2. Agora, são 2 pontos altos normais. Solta 2, solta 2. Mais um ponto alto normal, e aqui é meio ponto alto. Solta todas as laçadas de uma única vez. Fizemos o nosso leque atrás da pipoca e agora nós vamos fazer um ponto cruzado aqui. Deixa eu mostrar com a agulha. Então, nós vamos passar por aqui no ponto do Vzinho que está abaixo da pipoca deste lado e vamos passar a agulha desta forma do outro lado. Então, vai formar um V ao contrário dessa vez. Então, voltando. Fizemos o ponto meio alto para concluir os 4 que são nas correntes. Agora, nós vamos dar 2 laçadas na agulha, passa por baixo do ponto que nós fizemos, que é os Vzinhos, em relevo. Quando a gente pega dessa forma, é o pegar em relevo. Vamos soltar apenas uma laçada. Aí, agora, a gente solta 2 laçadas, solta mais 2 e fica com 2 na agulha, não finaliza o ponto. Novamente, 2 laçadas na agulha. Agora, a gente vai passar em relevo na alça que está abaixo da pipoca do outro lado. Solta apenas uma laçada. Agora, solta 2, solta 2, aí ficamos com 3 e vamos soltar todas elas de uma vez. Agora, a gente fica depois do Vzinho que nós fizemos para cima, agora nós fizemos um ao contrário e fica esse detalhe entre cada leque. Eu estou conduzindo o cordão aqui, deixa eu passar ele por dentro da laçada aqui, para não ter como ele escapar. Porque depois aqui, eu já vou, daqui a pouquinho, eu já paro de conduzir ele, porque eu gosto de deixar o tapete com bastante segurança nas amarrações. Agora, nós já estamos com 2 cordões parados, não tem necessidade de cortar, é só deixar eles aguardando. Finalizamos o leque ao contrário. Agora, laçada na agulha, e o primeiro ponto que a gente faz desse lado da corrente é meio ponto alto. Então, solta tudo de uma vez. Agora, é um ponto alto normal. Solta 2 laçadas, solta 2 laçadas. Segundo ponto alto normal, solta 2, solta 2. Agora, é um ponto alto alongado. A primeira laçada, a gente solta só uma laçada
Depois nós soltamos duas e depois duas. Duas laçadas na agulha e agora a gente vai fazer um ponto alto duplo, pegando por dentro da pipoca. Solta duas laçadas, solta duas, duas correntes, insere a agulha aqui, pegando essas duas alças e vamos fazer um ponto baixo para finalizar o picô. Em cada leque fica um picô. Duas laçadas na agulha, novamente dentro da pipoca, pega duas, solta duas. Do outro lado, aqui é onde estão as correntes, o primeiro ponto é alongado. Sempre que eu falar alongado, significa que a primeira laçada para iniciar o ponto a gente solta sozinha. Depois são de duas em duas. Aqui eu já finalizei o esconde-esconde com o nosso cordão. Eu vou deixar ele ali atrás, que nós vamos fazer uma laçada e depois conclui o processo. Agora são 2 pontos altos normais e um meio ponto alto, que a gente solta todas as laçadas de uma vez e forma esse degradê. Como eu falei aqui que eu já não ia mais conduzir o fio, eu vou lacrar ele no tapete. O que é o lacrar? Quando a gente sela a ponta, a gente só faz isso, para ele não desfiar. Quando a gente termina de fazer o processo de amarração do fio, que a gente vai conduzindo ele entre os pontos, o que nós vamos fazer? Nós vamos derreter. Faça esse processo com o início da chama e esconde. Por que que é para fazer com o início da chama? Deixa eu mostrar, vamos ver se aparece. O início da chama aqui é azul. Então, nos cordões claros, ele não escurece. De preferência sempre de utilizar aqui o início da chama, porque se eu utilizar a ponta, ele escurece, ó. Pode perceber que aonde ficou selado, manteve a mesma cor. Então, aqui, a finalização do fechamento e amarração do cordão que a gente inicia, e eu sempre recomendo que deixe uma quantidade para que a gente trabalhe ele e depois lacre na peça. Então, quando você estiver confeccionando a peça e tiver aquela emenda que vem já de fábrica, você faz assim. Eu já tive a oportunidade de fazer assim e ele se rompeu. Numa outra oportunidade, eu fiz e ele se rompeu. Perdi a confiança, apesar do cordão ser de excelente qualidade. A peça é muito trabalhada, ela é cheia de técnicas, é rica em detalhes. Eu não coloco ela à prova, independente se eu vou trocar de cor ou não. Apareceu a emenda que vem de fábrica, eu corto, selo as pontas e faço esse processo que eu fiz aqui com vocês. Isso eu sei que não vai desmanchar. Agora, aquele único pontinho que é dado no fio náutico, que derrete e sela, então eu não aconselho a utilizar, a conduzir pelo tapete a peça que você estiver fazendo com a emenda que vem de fábrica. Eu não faço, mas se vocês confiam e tudo bem, é só uma experiência que eu vivi, eu já testei, não foi com essa marca de cordão,
não foi, mas mesmo com essa, eu também faço isso. É uma experiência, 2 experiências, eu achei que foi o suficiente para que eu tomasse uma outra postura com relação a essas emendas, ok? É só uma explicação, um conselho de uma experiência vivida. Agora vamos prosseguir a nossa confecção. Vamos fazer novamente o cruzado. 2 laçadas na agulha, vem, passa aqui por baixo, onde nós fizemos o Vzinho no cordão preto, busca o fio e pega apenas, solta uma laçada. Agora, vamos normalmente, 2 em 2. Fica com 2 na agulha, vamos iniciar o ponto do outro lado com 2 laçadas, solta uma, solta 2, solta 3. Agora, nós ficamos com 3 e solta as 3 de uma vez. E vamos para o outro lado. Começa com um ponto baixíssimo. Vai ficando desta forma. Se vocês tiverem alguma dúvida, volta o vídeo, acompanhe novamente. Eu vou pausar o vídeo aqui e volto com vocês para fazermos juntos a parte do oval, ok? Vamos fazendo as nossas confecções. Eu paro muitas vezes para dar algumas explicações e aproveito até para dar algumas dicas de experiências que eu já vivi, mas é só para que fique tudo muito detalhado, porque as experiências são para ser compartilhadas, tanto as boas quanto as ruins. Então, para que vocês não passem por uma situação de ter um cliente reclamando que o tapete rompeu a amarração, então eu explico com muito cautela que eu faço dessa forma, mas o nó de tecelão, ou manter a selagem quando já vem da fábrica, tudo bem, tá? Eu faço do meu jeito.